Olá, pessoal. Então, boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos. A gente está iniciando o 13º webinário do INCT Bio. E hoje a gente tem o prazer de receber como palestrante o professor Fábio Augusto, do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. Muito obrigado, Fábio, pela disponibilidade. Eu vou fazer um breve relato aqui da trajetória do Fábio. Já peço desculpas porque é um relato muito reduzido, porque o Fábio ele realmente tem muitas realizações ao longo da sua carreira que tomaria um tempo bastante grande se eu fizesse uma descrição detalhada, né? Mas eu queria destacar alguns pontos aqui na carreira do professor Fábio. Então, o professor Fábio recebeu o título de mestre em Química em 1990 e de doutor em Ciências em 1996 pela Universidade Estadual de Campinas. De 99 a 2000, o professor fez um pós-doc no grupo do professor Janusz Pawlisz, no Canadá, e já em 2005 ele obteve sua livre docência na Universidade Estadual de Campinas também, a Unicamp, defendendo a monografia Microextração em Fase Sólida, SPME. Então, o Fábio é um dos pioneiros, né, do emprego de microextração em fase sólida no Brasil e de tratamento de amostras em geral, né? Sem contar, né, que também, né, é um dos pioneiros aqui no Brasil e referência, né, no país e no exterior em cromatografia gasosa. Em 2015, o professor ocupou a cátedra Joliot, para pesquisadores estrangeiros convidados pela École Supérieure de Physique et Chimie Industrielle em Paris, na França. O professor é atualmente professor titular do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Unicamp. Atua na área de separações analíticas, sendo as pesquisas baseadas no desenvolvimento de instrumentação para cromatografia gasosa, bidimensional, de metodologias combinando a ferramenta, né, de microextração em fase sólida e tratamento de amostra com quimiometria, para aplicações em bioanalítica, petroleômica, análises forenses, alimentos e bebidas. O professor Fábio foi também, né, chefe do Departamento de Química Analítica por 2 mandatos, foi coordenador da Comissão de Extensão, da Comissão de Pós-Graduação, atua recentemente, né, atua na divisão de Química Analítica da IUPAC e no Comitê Técnico Temático de Gases Medicinais da Farmacopeia Brasileira na Anvisa. É membro do corpo editorial dos periódicos Advances in Sample Preparation, Frontiers in Food Science Technology, Brazilian Journal of Analytical Chemistry e Scientia Cromatográfica. O professor concluiu a orientação de 16 dissertações de mestrado, 23 teses de doutorado, 5 supervisões de pós-doutorados, publicou 125 artigos científicos, mais agora, né, que eu fiquei sabendo, já tem mais publicados, que receberam 3.130 citações, né, levando a um índice H do professor Fábio de 30. Publicou ainda 5 capítulos de livros e tem 3 depósitos de patentes. E também queria destacar aqui que o professor Fábio recebeu diversos prêmios ao longo da sua carreira, diversos mesmo, né? Eu queria destacar alguns aqui. Em 2020, o prêmio PROEC de Extensão Universitária, na Unicamp. Em 2019, a medalha Tiola, Rêmulo Tiola, reconhecimento pelo desenvolvimento e disseminação da cromatografia no Brasil e pelas excelentes contribuições para a ciência, no Congresso Latino-Americano de Cromatografia e Técnicas Relacionadas, né, o COLACRO. Em 2018, prêmio Shimatsu, Genzo Shimatsu, melhor trabalho do evento, no International Symposium on Capillary Chromatography. Em 2016, a medalha Janusz Pawlisz, pela contribuição dada à área de preparo de amostras na América Latina, no Comitê Científico da WARPA. E isso ainda não está no currículo Lattes do professor Fábio, né? Mas neste ano o professor Fábio foi condecorado com o prêmio Zeferino Vaz, de reconhecimento acadêmico na Unicamp. Esse é um prêmio de suma importância na Unicamp, de reconhecimento, né, às atividades de pesquisa, né, e de ensino, de orientação.
dos pesquisadores. Então, vocês podem ver, né, com um pequeno extrato, né, do que eu consegui retirar aqui do currículo do professor Fábio. Então, a gente tem aqui uma satisfação muito grande de ter o professor Fábio aqui hoje, então, ministrando este webinário. Fábio, com você a palavra, muito obrigado novamente pela disponibilidade. Bom, espero que estejam todos me ouvindo aí, certo? Bom, primeiramente, né, tenho só que agradecer ao administrador, ao gerenciamento do INCT Bioanalítica pelo convite, professor Vacassi pela apresentação, pelas palavras, né, pelo resumo que foi muito mais extensivo do que acho que eu realmente mereço, né? E é um prazer é meu estar aqui falando com vocês, apresentando algumas coisas que a gente tem feito recentemente no nosso grupo. Como o professor Fracassi disse, a gente tem trabalhado desde 2000, né, desde o pós-doutorado, a gente trabalha com técnicas de extração e com ênfase nas ditas microtécnicas. Meados da década aí passada, eu foquei mais em cromatografia bidimensional e agora eu estou retornando um pouco, dando um pouco mais para fechar aí meu ciclo aqui na universidade. Estou voltando um pouco para os desenvolvimentos em microextração, em técnicas de microextração. O que eu vou apresentar para vocês hoje, né, um resumo, né, de algumas coisas que a gente fez. Essencialmente, a gente apresentou esse material aqui no último STEC, no simpósio de avanços em técnicas de extração, que teria sido na Espanha, mas infelizmente foi apresentado da poltrona da minha casa, né? Eu queria estar em Alicante, mas não tem jeito. E o título do meu trabalho aí, do trabalho que eu vou apresentar, é a aplicação de microextração em fase sólida através do Headspace e análise de compostos com volatilidade muito baixa, né? As informações de contato, caso alguém tenha alguma dúvida, algum comentário, quando tiver em contato com a gente. As informações estão aí, estão aqui, né? E eu vou dar uma breve introdução à microextração em fase sólida, porque eu imagino que existam vários alunos, pessoas que talvez não tenham tanta familiaridade com a técnica antes de entrar no material propriamente dito. Meus slides estão, a maior parte deles em inglês, 2 ou 3 iniciais que são de curso, que eu comentei em português, a maior parte está em inglês, porque, como eu disse para vocês, isso foi apresentado já num evento algumas semanas atrás. Pois bem, né? Então, o que a gente está falando aqui é de microextração em fase sólida através do Headspace. Mas, primeiro, né, o que é microextração em fase sólida? O que é microextração? Né? Microextração, como o nome sugere, né, é um grupo enorme de técnicas, de abordagens, onde, essencialmente, você vai usar volumes muito pequenos de fases extratoras, sejam fases líquidas, sejam fases sólidas, que operem por partição, por polímeros como PDMS, poliacrilato, eles são sólidos, eles não são mecanicamente fluidos à temperatura ambiente, porém, eles têm comportamento solvente acima da chamada temperatura de transição vítrea, um filme de silicone, PDMS, ele age como se fosse um solvente extrator, da mesma forma que hexano de clorometano, de carbono, apesar de mecanicamente não ser um líquido, é um sólido, e adsorventes sólidos, o mecanismo é completamente diferente, é um fenômeno de retenção interfacial. Existem as diversas técnicas de microextração em fase líquida, líquido microstretch, diversas abordagens, e existe a chamada microextração em fase sólida, ou as microextrações em fase sólida, que, na verdade, também são uma gama enorme de técnicas, subtécnicas, de diferentes abordagens, né? Que todas elas giram em torno de um tema central único, né? Você tem filmes finos, e o segredo é você ter um filme fino de fase extratora não fluida, um sólido, propriamente dito, um sólido verdadeiro, que vai reter espécies de uma amostra a ela exposta por absorção, por retenção por forças eletrostáticas
em sítios ativos na superfície do sólido, ou polímeros, que acima da sua temperatura de transição vítrea, eles se comportam como solventes, espécies químicas entrar em contato com ele podem cruzar a interface amostra-polímero, difundir no seio do filme polimérico e serem solvatados pelas cadeias poliméricas, fenômeno é a partição, né? São equilíbrios físicos, são fenômenos físico-químicos diferentes, mas processos de equilíbrio. Em qualquer caso, filmes finos, e eu sei que é filme fino, desses materiais são imobilizados em uma superfície adequada para a aplicação e que é exposta lá a amostra para fazer o isolamento quantitativo, mas não exaustivo de analíticos contidos nessa amostra. Técnicas como extração líquido-líquido, extração tipo SOX, extração assistida por microondas, extração em fase sólida, convencional, quashers, né? Elas tipicamente são técnicas exaustivas, né? Você pega X ml de amostra líquida, X gramas de tecido animal, etc. E você parametriza todo o seu procedimento para que, essencialmente, a totalidade do analito ou dos analíticos a serem investigados, detectados, identificados, quantificados, é transferido para a fase extratora. Nas microtécnicas de extração, você parte para uma abordagem diferente, você parte para um conceito diferente. Você expõe a amostra a volumes muito pequenos, quantidades muito pequenas de fases extratoras. Você, de forma alguma, vai remover, vai extrair 100% dos analíticos contidos na amostra, na alíquota de amostra que você processa. Porém, se o processo é um processo de equilíbrio ou controlado cineticamente, não vou entrar em detalhes aí dessa parte teórica, né? A massa extraída de analito, a quantidade extraída de analito, se o procedimento foi adequadamente otimizado, é proporcional à concentração na amostra, ou seja, ela é quantitativa, é uma informação quantitativa, não é exaustiva. Então, o segredo da microextração é esse, isolamento não exaustivo, e isso tem uma série de vantagens, principalmente em termos de rotina de uso. E existem diversas variantes da SPME, a maior parte das pessoas conhece apenas a SPME baseada em fibra, que é o que a gente vai tratar hoje, né? Aquela comercial. Mas tem desde dispositivos comerciais até alguns dispositivos comerciais, até outros que são propostas acadêmicas ainda, que ainda não existem como um formato comercialmente disponível para a maior parte dos usuários, uma infinidade de variedades que todas elas são variantes da SPME. Por exemplo, você pode usar filme fino livre, né? Isso aqui é o chamado sem filme microextraction, né? Uma folhinha bem fina de silicone presa num prego, né? Um prego, a aplicação inicial um prego. Isso é colocado numa furadeira, aí mergulha na amostra, liga a furadeira, esse negócio gira, por convecção, espécies da amostra vão sendo sorvidas nesse filme fino de silicone, depois tira, enxuga, coloca dentro do injetor de um cromatógrafo, solvente, absorve e analisa. Disco rotativo, você aplica um filme aqui, um filme do sorvente nesse disco aqui, você tem um magneto aqui dentro, você coloca dentro de um becker com agitação magnética, o Pablo Fischer, um Richter lá de Santiago, que inventou isso aqui, barras agitadoras magnéticas, micropartículas. Então, essas são as chamadas técnicas estáticas de microextração. Você pega uma porção de amostra e expõe o fase extrator e extrai. Existem as chamadas técnicas dinâmicas. Você faz a amostra fluir por um leito contendo um filme fino de extrator. São as chamadas técnicas de microextração capilar, né? Então, essencialmente, são tubos capilares de sílica fundida, metal, geralmente de sílica fundida, com a parede interna recoberta com filme fino de sorvente, ou empacotados, né, com fibras, né, com fiozinhos de nylon, fiozinhos de silicone que agem como fase extratora, ou com sorventes em pó empacotado, ou então com monolitos de sílica que são sintetizados lá dentro, também não vou entrar em detalhe, então você faz a extração lá dentro, fazendo fluir sua amostra lá por dentro. Você pode usar agulhas como meio de suporte para micro quantidades de fase extratora. Você pega uma agulha de microseringa ou um tubo capilar de aço, empacota ele com uma pequena quantidade de sorvente e com uma seringa você puxa, amostra, coleta, ponteiras de purificadores. Então tem uma ampla gama aí de variações
sobre o mesmo tema, microextração, microquantidades de fase extratora. Isso tem várias vantagens sobre o aspecto operacional. Não vamos ficar discutindo muito agora, mas é muito mais simples você trabalhar com microextração, você não gera resíduo, é uma técnica verde, tem suas dificuldades, tem suas desvantagens, mas é amplamente vantajoso. Comum a todas elas, microvolumes de fase extratora, razões de fase altas, você tem extração quantitativa, mas não exaustiva, filmes finos de solventes, tem que ser fino para ter uma cinética rápida de transferência de massa, tempos de equilíbrio, extração curtos. Se você fizer um filme muito espesso, vai demorar muito, aí já não tem mais graça, né? Não tem, você perde, né, a vantagem desse PME. E você tem essa fase de solvente imobilizada, de alguma forma, sobre uma superfície inerte. Você, é mais fácil de manipular que microgotas de solvente, ou até mesmo volume de solvente líquido, qualquer outro tipo de formato. Comercialmente, tem um monte de variantes desse PME. Tem muitas formas que são academicamente propostas, né? Tem artigos, tem grupos que trabalham, tem essas aqui que são todas formas comerciais, são todos dispositivos comerciais da SPME. A marca SPME, ela é licenciada para Supelco, que hoje é da Merck, né? Esse aqui é o dispositivo da SPME de campo, esse aqui é a fibra da SPME convencional. Tem as chamadas flechas de SPME, são microlâminas. O twister, que é Steel Bar Sorted Extraction, barra de agitação magnética, tal da agulha mágica, SPDE, que é aquela agulhinha empacotada, tem um monte de variantes, cada uma com o seu nome, mas de longe, o formato comercial mais tradicional, mais empregado ainda é o de microfilmes de fase extratora imobilizados sobre pedaços de fibra óptica, que é a rotina, o arroz com feijão da SPME, da microextração em fase sólida. Bom, por que ainda usar SPME, principalmente SPME com fibra comercial, que não é nem de perto, é uma técnica nova, uma abordagem nova? Bom, a ideia geral começou a ser divulgada em 1989 pelo grupo de Janusz Pawlichin, lá em Waterloo. Existem controvérsias, na década de 70, um grupo no Japão teria feito alguma coisa que seria SPME. Então, sempre tem aquela história da ciência, sempre tem isso. Você sempre vai descobrir um grupo em 200 anos antes que fez um negócio parecido, que não foi ele que inventou. A verdade, quem inventou foi o Pawlichin, isso aí não se tira dele. Ele escreveu em 1989, em 94 apareceu a fibra comercial, comercializada pela Supelco, os dispositivos comerciais da SPME, e virou logo padrão ouro, né, para extração e pré-concentração de um monte de problemas analíticos, principalmente voláteis e semi-voláteis, matrizes aquosas, biológicas, sólidas, semissólidas. Até hoje, mesmo sendo a forma mais antiga da SPME, está longe de ser obsoleto, se tornou aceito, se tornou confiado, né, a comunidade confia na SPME, porque tem uma manufatura consistente, tem comparabilidade lote a lote, dá para você validar métodos, existem inclusive métodos ASTM que já permitem uso da SPME, para uso da SPME para uma série de aplicações. Tem uma base de usuários muito grande, então, a despeito dessa miríade aí de variantes de microextração, que podem ser até mais convenientes para casos pontuais, a rotina, o arroz com feijão da SPME é a SPME com fibra. Então, ainda é relevante a gente estender a aplicação dela para casos analíticos, para problemas analíticos de rotina. Bom, SPME é baseada em fibras, né, essa comercial, ela é muito adequada e ela é predominante para uso em cromatografia gasosa, né? Existem, eu mesmo tenho trabalho com massas direto, com espectroscopia de emissão atômica, usando distorção direta em ICP, com o professor Marcos Zézia, que é professor de química, que todos conhecem. Não é limitada a ela, mas é mais adequado pelas características para cromatografia gasosa. Mas, por causa da fragilidade do custo dessas fibras, é um pedacinho de fibra óptica
menos de 300 micrômetros de diâmetro, com um filme de 100 micrômetros de solvente. Custa, no Brasil, o custo para comprar no comércio local, né, uma caixa com 3 fibras de SPME está por volta de R$ 3.000, não é um negócio barato, reusável, etc., mas você tem que preservar isso. Contato físico de uma fibra normal com a amostra, extração direta, você mergulhar a fibra na amostra aquosa, tem que ser evitado. Então, por isso, sempre que possível, pelo menos usando essas fibras comerciais, e para esses analíticos normais, para os analíticos que são o foco normal da microestação em fase sólida por fibra, que são os analíticos voláteis e semivoláteis, para detecção, identificação, separação usando cromatografia gasosa, operação através do headspace é favorecida. Sempre que possível, você faz a extração no headspace, não direto na amostra. Ou, se você tem uma amostra aquosa limpa, que é um caso quase único, você pode fazer uma extração direta, mas só nesses casos. Bom, SPME com fibra é um negócio muito interessante, muito conveniente, muito prático, mas pela fragilidade, por uma série de problemas, tem um escopo limitado. Mas seria interessante estender esse escopo, tentar estender esse escopo para analitos outros, os quais você teria de usar técnicas, ferramentas mais complexas, mais caras, que usam grandes quantidades de solventes, que não são ambientalmente amistosas, não são técnicas chamadas environmentally friendly, que a cada dia mais isso vai ser cobrado, né, usar técnicas verdes. Então, a gente tenta, né, propor abordagens que estendam o uso do SPME para esse tipo de problemas, especialmente para compostos com volatilidade muito baixa e amostras sólidas ou sujas, que você não pode enfiar uma fibra diretamente. Compostos de volatilidade muito baixa, tipicamente você não vai analisar no headspace, você tem pressões de vapor muito baixas. Então, a ideia é estender a aplicação de SPME para análise desses compostos em amostras complexas, amostras sólidas, sujas, sem comprometer as características chaves da microestação em fase sólida, simplicidade e robustez. Não adianta nada, você vamos estender isso aí, mas demora 10 dias para processar uma amostra. Aí não vale a pena. A estratégia que pode ser adotada aqui é acoplar esse PME com outras técnicas, com outros tipos de abordagem, com outras formas de processamento que permitam você isolar esses analíticos pouco voláteis, analíticos pesados, que você dificilmente isolaria eles diretamente no headspace da amostra, né, com baixa pressão de vapor, ou tentar jogar eles para o headspace da amostra, ou então transferir eles para extratos aquosos limpos, e aí sim você aplicar esse PME nesses extratos intermediários. Bom, essencialmente, a gente tem estudado essas duas abordagens para estender a aplicação de SPME para esses analíticos complicados, de baixa volatilidade, moléculas pesadas, moléculas biológicas lábeis, moléculas biológicas instáveis. E o que eu vou mostrar para vocês aqui são duas das vertentes que a gente tem estudado, duas combinações de SPME com abordagens diferentes que têm funcionado razoavelmente bem. Uma é mais ou menos clássica, embora tenha sido meio que esquecida na literatura, a combinação de extração por água quente, água subcrítica, água quente pressurizada e SPME. Você transfere analíticos problemáticos lá para um meio aquoso limpo, e aí você extrai para SPME, e SPME através do headspace assistida por vácuo, que é uma abordagem mais diferenciada, digamos assim, uma palavra meio na moda, né, diferenciada, já é mais recente, um pouco mais recente, e que agora que está começando a ser apreciada devidamente. Você acelera o transporte desses analíticos pesados através do headspace. O que a gente vai mostrar aqui, a gente tem resultados para biomoléculas. Hoje mesmo, já passou para mim, um monte de resultados para voláteis de Bursera graveolens, né, para metabólicos voláteis de palo santo, né, uma planta aromática, né, e até tentar introduzir aqui, mas não teve tempo. Os resultados que a gente vai mostrar aqui são para biomarcadores de qualidade de petróleo que a gente extraiu de
rochas de poços de prospecção estratigráfica que são cavados, né, para descobrir se tem petróleo em determinado terreno. Então, antes de saber se determinado campo petrolífero é viável, as empresas de petróleo, Petrobras, no caso a ANP, quem patrocina isso aí, comissiona, encomenda, escavação de um chamado poço estratigráfico que coleta esses testemunhos aqui, né, de rocha de 1.000, 2.000, 3.000, até 5.000 metros de profundidade. O petróleo fica embebido aí, aí você tenta determinar as características do óleo que está embebido nessa rocha para ver se é ou não viável você extrair petróleo de lá. Bom, qual que é a ideia? Primeiro, como o petróleo é formado? A gente vai falar bastante, né, de análise de óleo, né, do óleo que é contido nessas rochas, mesmo químicos, muitos, até colegas nossos aí, eles às vezes não sabem muito bem de onde que vem o petróleo, como que é o processo exato de formação de petróleo, e qual que é a implicação analítica disso aí num trabalho desse tipo. Bom, petróleo é de matéria orgânica, você sabe, mas não é qualquer material orgânico. É material orgânico de organismos aquáticos, plâncton, algas e organismos multicelulares marítimos. Dependendo se são organismos de corpos d'água, água doce ou água salobra, né, que é aquela água de mangue, ou água marinha, né, vão ser organismos diferentes, vai ser um tipo de petróleo diferente, né, que aquilo vai se depositando no fundo desses corpos d'água, vai sendo enterrado em sedimento, em condições anóxicas, depois de 100 a 400 milhões de anos soterrado por camadas de areia, de arenito, de sedimentos, a pressão, a temperatura aumenta, aquele material orgânico vai sendo decomposto, vai sofrendo diagênese, ele é primeiro transformado em querogênio, depois em óleo e gás, né? São as biomoléculas do petróleo são convertidas essencialmente em hidrocarbonetos e vai ter muito pedaço de biomolécula grande, ou biomoléculas grandes com menos modificação, que são fósseis de moléculas biológicas orgânicas. Então, de certa maneira, a análise de petróleo, de biomarcadores em petróleo, é uma espécie de bioquímica arqueológica, bioquímica analítica arqueológica. Né? Depois que você trabalha com isso aí, você vê que tal espécie aqui, isso aqui vem de uma esponja marinha. Né? Então, uma tese de uma aluna minha descobriu lá era uma isopropila em vez de uma propila. Isso aqui é porque esse petróleo era lacustre, não era marinho. Por quê? Porque isso vem da alga, da esponja tal, que só existe em condições lacustres. É um negócio bem interessante. Matéria orgânica é enterrada, alta pressão, alta temperatura, condições anóxicas, quer dizer, não tem degradação biológica, oxidação, e o material vai se convertendo em óleo, né? Dependendo do ambiente, óleo de origem marítima, fluvial, lacustrina, que pode estar maturado, pode estar... Então, tem um monte de características diferentes. Se for material orgânico terrestre, vira carvão. Carvão mineral é do material terrestre. Então, floresta, quando decompõe e tal, isso aqui vai virar carvão. Se for oceânico, lacustre, marinho, vai virar petróleo. Então, essa é a diferença. Bom, calor, pressão no sedimento, matéria orgânica vira querogênio, que é uma mistura de hidrocarbonetos lá com baixa modificação da matéria orgânica original, depois óleo, que ele é modificado a temperaturas dessa ordem de grandeza, e gás, depende da temperatura que é submetido isso aí. Esse material, o óleo e gás formado, e água também, que está lá no meio, que vem desse mesmo processo, pode ir migrando pelo subsolo. Eventualmente, se esse óleo que vai difundindo lá em camada, que pode, dependendo do lugar, vai difundindo em rochas porosas, ele pode ser capturado se ele encontra uma camada de uma rocha não porosa, uma chamada rocha selante, rocha lacradora. Então, aí que você forma o depósito de petróleo, que é uma camada de rocha porosa, coberta por uma camada de rocha não porosa. O óleo que vai se formando, os compostos orgânicos formados, eles vão se acumulando nessa camada de rocha porosa. O poço de petróleo debaixo da terra não é um poço, né?
O pessoal, é uma confusão que muita gente faz, né? O poço de petróleo parece uma caverna, não é? É uma espuma, uma rocha porosa impregnada com óleo a alta pressão. Tem um monte de configurações diferentes, e para determinar se essa determinada formação contendo óleo tem valor comercial, se pode ser explorado, você tem que furar os tais poços estratigráficos. Isso aqui é uma foto de uma perfuração de um poço estratigráfico, né? Aqui está a broca, né? Uma operação caríssima, dezenas a centenas de milhões de dólares. Essa broca vai furando, ela vai coletando toletes, coletando frações da rocha. Isso vai sendo levado para cima, catalogado, datado, e são feitas isso é submetido a uma miríade de análise, de procedimentos analíticos. Um deles, se o material tem conteúdo orgânico, você extrai esse conteúdo orgânico, que é o óleo, e analisa por GCMS, GCMS, GCFID, para verificar se esse óleo sorvido naquele extrato de rocha consiste em petróleo comercialmente viável. Como que isso é feito? Primeiro, tem todo esse procedimento de cavar isso aí, são profundidades de até 5.000 metros, então uma quantidade enorme de material, depois ver quais são as frações que contêm orgânicos extraíveis, que é onde pode estar petróleo. Aí você tem que pegar isso aí, essa rocha, pode ser, isso aqui é um xisto, né? Uma rocha mais superficial, mas pode ser calcário, arenito, tem diversos tipos de óleo, você tem que extrair, caracterizar esse óleo. O procedimento não é tão complicado assim, mas é um negócio problemático sob o aspecto analítico, para você caracterizar o óleo nessas rochas. Você tem que moer essas rochas em pedaços pequenos, menos de 10 milímetros, depois refinar esse material, transformar em pó, em moinhos de bola, partícula menos de 150 milímetros. Aqui, né, vocês imaginem, quimicamente, o que pode estar acontecendo aqui? Você pode estar perdendo moléculas, porque é um processo de moagem, tem aquecimento, pode ter oxidação. Então, aí você já está introduzindo artefatos analíticos. Então, isso aqui é o resultado, né, final da moagem de uma rocha dessa. Então, isso aí é tamizado, peneirado. Tem vários métodos padrão, né? O método padrão mais usado é o método padrão da agência norueguesa de petróleo, né? Recomenda que você transfira 10 gramas para um cartuchinho de papel, para um dedal de papel. Aí você faz extração por 72 horas em sistema Soxhlet com diclorometano. Aqui tem, essa foto é uma bateria de rochas de petróleo, de frações de rochas de petróleo sendo extraídas. E 72 horas, normal, mas pode se estender até por uma semana esse procedimento de oxidação. Tem mais oxidação, mais perda, mais tempo perdido, mais uso de solvente orgânico. Aí você tem um extrato orgânico bruto. Terminou aí? Não terminou aí. Esse extrato orgânico bruto, dificilmente você consegue fazer qualquer coisa com ele. Ele é muito complexo. Ele tem asfaltênios, que são resinas pesadas, tem um monte de coisa. Então, você tem que evaporar o diclorometano, ressuspender em pentano, centrifugar, forma um precipitado, que são as resinas, né, que é o tal do asfalteno, né? Aí você repete esse procedimento algumas vezes, descarta o asfalteno ou não, se você quer caracterizar esse asfalteno, né, chamado vitrinique, né? O sobrenadante, que é o óleo, que é o que seria o óleo, são chamados maltenos, né? Isso tem que ser fracionado, porque uma coluna de GC sozinha não dá conta, fracionado em colunas de sílica ou, às vezes, DTLC. Então, esse procedimento de fracionamento é conhecido pela sigla SARA, Saturated Aromatic Resins and Asphaltenes. Então, você separa 3 frações, mais os asfaltenos, né? 4. Uma contém os compostos saturados, os hidrocarbonetos saturados, que é mais interessante analiticamente, os biomarcadores, compostos aromáticos a segunda fração, resinas a terceira fração. Essa fração é a fração mais interessante sobre o aspecto de caracterização do óleo. Evapora, secura, retoma com diclorometano, aí você faz GCMS, MSMS, GCFID e uma série de procedimentos. Então,
nessa brincadeira foram 1 semana, 10 dias, alguns litros de solvente orgânico e uma enorme gama de oportunidades para sua amostra ser contaminada, ser degradada. Aqui estão alguns cromatogramas típicos dessa fração de petróleo, de alcanos, né, do petróleo, né? Dá para notar, mesmo quem não trabalha com cromatografia, percebe que isso aqui são cromatogramas bem complexos, né? Esse aqui é um óleo degradado, né? Um óleo que já foi meio degradado, esse aqui é um óleo menos degradado, né? Eu sei disso porque perdeu um pouco de hidrocarboneto, os N-alcanos aqui vão, quando você tem biodegradação do óleo, as bactérias vão comendo as metilas no petróleo, dos N-alcanos, eles vão sumindo. Caracterização do petróleo, né? Se está maculado, qual é o ambiente deposicional, se ela custa, se está biodegradado, etc. Depende de você identificar alguns biomarcadores-chave aqui, que são moléculas fósseis, essencialmente. Fitano, pristano, licopano, né? Trabalha com pigmentos, né? Licopenos. Licopano é o fóssil dos licopano é o fóssil dos licopenos que tem lá nas microalgas, no plâncton. Colestano, que é o resto das moléculas dos colesterol, dos seus análogos. Gama-cerano, vocês notam, né? São hidrocarbonetos pesados, até C40, que resultam de degradação térmica anóxica das biomoléculas, são os tais fósseis químicos. Você tem que determinar isso aí, razões de concentração, etc., para prever as características do petróleo, para dizer, esse petróleo vale a pena ou não, que tipo de processamento vai ter que ser feito na usina. Então, é chave isso aí. Bom, obviamente, são procedimentos que consomem muito tempo. Uma única amostra pode demorar 10 dias para você processar, é manual, que é um negócio que a gente evita. Muitas espécies estão em quantidades muito pequenas, nanograma por litro, e a manipulação excessiva pode levar a perda, contaminação. Você usa muito solvente, até meio litro de diclorometano, pentano, hexano, metanol, considerando tudo, né? Extração, empacotamento de coluna, condicionamento de coluna. E não é um negócio que você tem que evitar, né? E dependendo da natureza da rocha, você precisa ter procedimentos adicionais. Por exemplo, você precisa digerir a rocha com ácido fluorídrico H3 para eliminar a sílica. Você simplesmente não consegue extrair. Às vezes você precisa ter fracionamento porque o cromatografia em camada delgada, depende da rocha. Então, é um procedimento anacrônico. Os procedimentos usados de geoquímica orgânica, né, são muito anacrônicos. O pessoal se prende muito isso aí. E é uma área onde há demanda de abordagens inovativas. Bom, apesar desses biomarcadores serem compostos pesados, né, de alta massa molecular, a pressão de vapor já é suficiente para eles serem analisados por GC. Compostos que podem ser analisados por GC, normalmente, você também pode extrair num headspace da amostra. Ah, mas, pô, muito pesado essa molécula, vai analisar por headspace. Se entrou numa coluna cromatográfica em GC e saiu do outro lado, é porque é possível, nem sempre conveniente, extrair ele através do headspace da amostra. A pressão de vapor é suficientemente alta para uma quantidade significativa em massa desse material estar em equilíbrio com a fase concentrada. Então, a gente pode tentar trocar extração Soxhlet, que é demorado, usa solvente, por SPME através do headspace ou usar, pelo menos, outros procedimentos de extração líquido sólido mais convenientes, menos demorados. Bom, a primeira abordagem que a gente testou, a gente apresentou, é a extração com água quente pressurizada combinada a SPME, extração com água subcrítica, Pressurized Hot Water Extraction. A primeira aplicação disso aí foi logo simultânea à SPME, foi da década de 90, do Hawthorne, Steve Hawthorne, que é um dos pesquisadores que mais trabalhou com a extração por fluidos pressurizados. Só que foi algo que teve alguns trabalhos lá na década de 80 e ninguém mais se interessou, ficou escondido. E é um negócio muito conveniente. Bom, qual que é... Você usar água para extrair hidrocarboneto? Bom, a alta pressão, alta temperatura, a água pode, com qualquer solvente, se manter líquida. A pressão ambiente lá
ferve a 100 graus, quer dizer, a pressão de vapor atinge a pressão atmosférica a 100 graus, pressões superatmosféricas acima da atmosférica, você consegue manter a água líquida acima de 100 graus. Um negócio interessante é que a polaridade, entre aspas, né, a hidrofobicidade da água, né, se aqui dá para falar assim, a alta temperatura, ela diminui. Todos os parâmetros associados à polaridade, né, capacidade da água atuar como solvente, eles vão tender a diminuir com o aumento da temperatura. Então, a água, a alta temperatura e alta pressão pode ser um bom solvente para espécies moderadamente hidrofóbicas. Aqui está um gráfico. Permissividade em função. Permissividade está associada à constante dielétrica, um dos parâmetros que você usa para medir capacidade, hidrofobicidade de um solvente, né? Quem trabalha com HPL, você conhece isso aí. Em função da temperatura para a água, a diversas pressões, né? Então, você vai aumentando a temperatura, a permissividade da água líquida vai diminuindo. A 200 e poucos graus, ela fica igual a da cetonitrila. A 300 graus, igual a do metanol. Ela se torna um solvente extrator tão bom quanto esses solventes orgânicos. Não são solventes lá muito hidrofóbicos, mas são bem mais hidrofóbicos que, obviamente, a água, né? Tem um limite, né? 33 bar aqui a 250 graus, a água já evaporou, virou vapor, acabou a brincadeira. Bom, qual que é a vantagem de usar água subcrítica, né? Abaixo da temperatura crítica, mas a pressão alta, temperatura alta, como fase extratora? Você consegue fazer extrações de forma relativamente simples de analíticos pouco voláteis e os extratos podem ser processados depois. E o arranjo experimental para fazer isso é bem simples comparado com outras extrações, como com fluido supercrítico, que você usado. Porque 15 bar, né? 15 é uma pressão até moderada. E você já consegue manter a água líquida a 200 graus. Você não precisa de um negócio de uma pressão absurdamente alta. A água subcrítica, ela não é muito comprimível. Então, basta você ter um regulador de pressão simples, tal de back pressure regulator, regulador de retropressão, que mantém a pressão no sistema constante, uma válvula agulha, quase uma válvula agulha, simples, você mantém a água líquida a uma pressão relativamente controlada, uma temperatura alta e consegue fazer extração. Então, o arranjo experimental é simples. Você tem a água, uma bomba, geralmente você usa uma bomba DHPLC, tipo bomba DHPLC, uma cela de extração, que é a migor que é usada para extração assistida por micro-ondas, por exemplo. Simplesmente você pega cilindros de aço, tem que ter uma pressão alta, acondiciona a sua amostra lá dentro e prende ela lá. Fornos que conseguem controlar a temperatura nessa faixa aqui. Muita gente, como nós, usa fornos antigos de cromatografo a gás. A linha aqui de metal para transportar água. Aqui na saída, um regulador de back pressure, né, que mantém a pressão constante aqui nesse segmento. E o extrato é coletado aqui. Esse extrato aquoso. Aí você pega o extrato aquoso, que removeu as espécies orgânicas, enfia uma fibra de SPME lá, reconcentra e analisa. Então, é um negócio relativamente simples, né? Primeiro, a primeira descrição, como eu disse para vocês, é meio antiga, 96, o pessoal do Hawthorne, né? Que extraiu pHs, alquilbenzeno e outras coisas aí de solos e particulados atmosféricos. Até hoje, menos de 10 artigos lidaram com isso aí, apesar de ser uma combinação potencialmente muito interessante. E a maior parte dessas aplicações, pH em solo, você não precisa ter todo esse círculo para analisar. Tem outras formas mais fáceis. A maior parte dessas aplicações realmente não precisaria desse tipo de abordagem. Então, não é algo essencialmente novo, mas que nunca foi realmente usado. O que a gente fez aqui foi isolar esses marcadores de petróleo crudo, de amostras de rochas de poços estratigráficos, usando água subcrítica, SPME e depois GC, quando foi bidimensional, com detecção de massa, para fazer a detecção e identificação. Nosso sisteminha está aqui, né? A gente usou uma bomba velha dessas de HPLC, uma bomba seringa que ninguém mais usa em HPLC, mas para isso funciona muito bem, uma bomba 100DX da Teledyne, um forno de GC velho, um 5890, que serve, acho que nem para esquentar marmita o pessoal usa mais. Então, tubo de aço de 1,16 para conduzir água pressurizada para dentro do forno, aqui
dentro de uma espiral para pré-aquecimento, né? Serpentina de pré-aquecimento, igual que tem, o pessoal faz o chope lá, serpentina de pré-aquecimento. Cela de extração, com um tubo de aço, 15 milímetros, um quarto de polegada, um quarto de polegada interno. Aqui a válvulinha de retropressão e o frasco para coletar a amostra. Procedimento de extração, a gente pegou a amostra moída, um moído de bola, digamos que praticamente menos 75 micrômetros, misturamos com esferas de vidro silanizadas, microesferas de vidro silanizado, 1:5. Por que isso? Porque senão, na hora que a água passa lá, esse pó fino de amostra vira uma torta. E não tem mais permeabilidade nenhuma. Então, nesses procedimentos com fluidos pressurizados, extração fluido pressurizado, você tem que dispersar a sua amostra ou em esferas de vidro ou em terra de atomácia para não transformar o negócio numa torta compacta, onde não tem vazão. Aí a gente extraía com água com determinada vazão, temperatura e pressão, 1,2 gramas desse material aí, obtinha 60 mililitros de extrato, 15 ml, eram extraídos imergindo diretamente uma fibra de SPMR coberta com um solvente misto, carboxen e resina tiranidino-benzeno sobre PDMS, então a fibra tripla, né? Extraiu por 15 minutos e fez GCGC. Bom, primeiro a gente otimizou o procedimento, todas as nossas otimizações, todo o nosso procedimento, toda vez que a gente faz alguma otimização, a gente usa estratégias multivariadas, microtécnicas de extração, isso é obrigatório, porque há interdependência entre todos os parâmetros, entre temperatura, tempo. Então, você fazer uma otimização univariada simplesmente não funciona. Você pode até fazer, chegar no resultado e usar, mas não chegou no... Certamente você não chegou no ótimo. Então, a gente tem usado muito a otimização multivariada, usando a tal da matriz de Dollard para planejar os experimentos. Tem várias referências aí, não é nada novo, né? A gente otimizou, nesse caso, a vazão, a temperatura da água e a pressão reduzida, né? Não a pressão diretamente, descobriu que era mais interessante otimizar em relação entre a pressão do sistema e a pressão de vapor na água àquela temperatura, não a pressão absoluta. Então, esse parâmetro que a gente otimizou. 25 experimentos, a resposta otimizada, no caso, foi a área total dos picos cromatográficos lá após o extrato. Aqui os parâmetros otimizados, a vazão ótima de extração 2,5 ml por minuto, temperatura 275 graus e a pressão de operação 90 bar. Aqui as superfícies de resposta, né, obtidas, né, a maior parte de vocês está familiarizado com essas superfícies de resposta para otimização muito variada. Notem que não são superfícies simples, né, então justifica, né, o caso muito variado. Aqui tem uma foto, né, de frações de um extrato de água subcrítica, né, de uma amostra de rocha de poço de petróleo que tinha 4,5%, né, de óleo sorvido, mostra com bastante óleo, que a gente já tirou a foto, que era principalmente para ver, né. Então, a gente coletou frações de cerca de 4 ml, depois combinou com a extração, né. Essas são as primeiras frações, dá para notar que a gente arranca bastante coisa lá de dentro, até 60 ml a gente tira todo o orgânico extraído. Lembrem, né? Pô, mas isso aí que coisa complicada. Mas lembrem lá atrás como era feito com software, até 10 dias. E aqui, em menos de 2, 3 horas, a gente isola os voláteis, coloca a fibra SPM e depois a gente usa o GCGC para não ter que fazer aquele fracionamento todo. Porque o GCGC dispensa isso aí. Já que você tem resolução no cromatógrafo, você não precisa fazer o fracionamento. Esse é um dos cromatogramas típicos que a gente obteve. A gente teve boa resposta para os aromáticos. Aqui foi feito no modo de single ion, né, monitorando o fragmento MZ91, que é característico para aromáticos. Então dá para ver o pico aqui, esse aqui são os dimetilbenzenos, os naftalenos. Então a gente consegue ver muito bem, extrair muito bem os aromáticos. Foi muito eficiente. A eficiência para espécies muito hidrofóbicas, para os enelcanos, por exemplo, não foi lá muito boa. Já temos outros resultados, eu tenho já esses resultados, não consigo mostrar, usando etanol como modificador, extrações com etanol subcrítico puro, que muda completamente. Você consegue arrancar quase todos os alcanos lá dentro e ainda assim consegue depois pré-concentrar com a SPME.
etanol é compatível com certas fibras. Para compostos aromáticos e outros mais polarizados, que têm populações boas, parece uma alternativa muito boa para esses compostos, mas não para análise não target, que é o interessante, né, na petroleômica. Isso aqui também é petroleômica, para fazer um fingerprint total do óleo, pinçar lá os biomarcadores que a gente interessa. Bom, a outra abordagem que a gente testou, e que essa sim, muito interessante para fingerprint, é SPME através do RebSpace, mas no vácuo. Normalmente, como você faz SPME através do RebSpace? Coloca sua amostra num frasquinho, lacra, expõe a fibra lá dentro e acabou. Bom, para compostos muito pouco voláteis, o tempo de equilíbrio, o tempo de extração é muito elevado. Por quê? A cinética de evaporação é limitada porque a pressão de vapor é muito baixa. Existem várias etapas, né, na transferência de massa da matriz para a fibra, né? Então, os analíticos que estão na amostra, nesse caso aqui, o trabalho da Hélia Psilax, lá, que não foi a inventora dessa combinação, mas é a principal pesquisadora que trabalha com isso aí, da Universidade Técnica de Cânia, na Grécia, né? Tem uma etapa de difusão dentro do líquido, difusão no filme de líquido adjacente à interface com gás, difusão nessa camada gasosa, depois tem difusão aqui dentro, depois tem difusão no filme estacionário adjacente à fibra, no filme da fibra. Então, tem várias etapas de difusão, né, que o analítico tem que difundir para chegar lá no interior da fibra, se extrair, que são muito lentas. Essas são as chamadas camadas estáticas difusivas que existem entre as diversas interfaces, onde, por mais que você agite o meio, lá nessa camada adjacente, por efeito de viscosidade, só tem transporte difusivo, então não tem como, é lento, né? Se você tenta analisar espécies muito pouco voláteis através do RebSpace da amostra, né, expondo o RebSpace da amostra, pode ser até possível que no equilíbrio você extraia quantidades boas. Porém, pode demorar dias, semanas para atingir o equilíbrio, porque é muito lento isso aí. Então, para compostos com constantes da lei de Henry baixas, né, com baixa volatilidade, o que governa, né, a constante de equilíbrio que governa as extrações através do RebSpace, né, extrações de espécies voláteis, onde o fenômeno envolvido da volatilização é a constante da lei de Henry, né? Lembra, a lei de Henry é aquela que diz que a pressão parcial de um soluto sobre a sua solução é proporcional, né, à concentração, etc. A constante de proporcionalidade é a constante desse equilíbrio, a constante adimensional da lei de Henry. A difusão deles é muito lenta, a difusão para a fibra é muito lenta. Então, geralmente, a SPME não é aplicável para essas espécies com pressão de vapor muito baixa. Como que a gente pode estender a SPME através do RebSpace para essas espécies de pressão de vapor muito baixa? Aumentando a temperatura, você aumenta a pressão de vapor, só que tem um limite, né? Porque isso também afeta posições de equilíbrio. Temperatura muito alta, o equilíbrio vai ser atingido mais rápido. Não pode ser que no equilíbrio, e quase certamente isso vai acontecer, você não vai extrair quase nada, e tem um limite de temperatura que você danifica a fibra. Em 2012, o pessoal lá de Creta, né, demonstrou, na verdade, tinha um trabalho anterior que o pessoal testou, que bacana, bonito, mas nem se preocupou em estender. Quem efetivamente demonstrou isso foi o grupo da Hélia, né, lá em Creta, né, que se você diminuir a pressão da atmosfera em contato com a amostra, há um aumento significativo na velocidade com que os analíticos caminham da amostra para a fibra. Então, principalmente para compostos, lá eles testaram para compostos semivoláteis, constantes da lei de Henry, até 10 a menos 3 mol pascal por metro cúbico. Então, essa é uma abordagem que tem sido, vários grupos já estão usando isso aí, é muito interessante. Você pega, em vez de você expõe a fibra à amostra, mas você, uma bombinha simples de vácuo, você antes diminui a pressão lá dentro, fica muito mais rápido aqui. Até agora, poucas semanas atrás, quando a gente fez essa revisão, tinha cerca de 20 ou 30 relatos na literatura de uso disso aí, mas a maior parte deles também era para analíticos semivoláteis, que tem outras alternativas, né? Apesar de ser mais rápido, ser mais conveniente, você não necessariamente precisa usar baixa pressão, né? E para matrizes aquosas, pastosas, sinuosas. Aqui a gente aplicou primeiro para amostras sólidas, foi muito pouco usado, e para analitos, como esses
gama-serano, fitano, como eu mostrei a estrutura anteriormente, né? Que são espécies com baixíssima pressão de vapor, 10 a menos 8 a 10 a menos 10 mol por pascal por metro cúbico. Esse artigo, né, que o professor Bartassi mencionou agora há pouco, né, ele foi publicado faz alguns dias só, ainda nem botei no lápis por causa disso, né, no periódico Advanced Sample Preparation, foi o primeiro artigo publicado no primeiro fascículo do primeiro número desse periódico aqui da Elsevier, está aqui o DOI dele, quem quiser consultar, né? E fazendo um parênteses aqui, quem trabalha na área, que quiser, que estiver interessado, por um ano, ele é open access, mas por um ano, ele é da Elsevier e por um ano está isento de taxa de publicação do Auto Publishing Fee, do APF. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhada e considerem enviar para lá. Ainda não está indexado, porque demora um tempo, mas pelo corpo editorial, em breve, com certeza, ele vai estar indexado. Isso aí. Bom, o procedimento que a gente usa é bem simples. Né? Você pega uma bombinha lá, de baixo custo, uma bomba chinesa, fabricação chinesa, uma GM050, bomba diafragma, colocamos a amostra aqui dentro do frasquinho, usando uma agulha de microseringa, uma adaptadora, aqui uma válvulazinha adaptada, que a professora Hélia desenvolveu, mas nada de muito sofisticado, né? Um septozinho, etc. A gente evacuou aqui dentro, cerca de 300 bar, 200 milibar, não é uma pressão muito baixa, não, nada de alto vácuo. Atingiu a 200 milibar, a gente colocou esse frasquinho com a amostra num bloco aquecido com a temperatura adequada, manteve um certo tempo lá para ter um equilíbrio com o headspace. Não é um equilíbrio, né, para ter transporte suficiente. Depois desse pré-equilíbrio, a gente expôs uma fibra do PDMS de 7 micrômetros ao headspace. Usamos essa fibra, que não é muito empregada na rotina, é muito fino, eu recomendo, porque ela aceita temperaturas muito altas, né, até 340 graus. E fizemos a análise por GCMS. De novo, a gente otimizou tudo de forma multivariada, todos os parâmetros experimentais, massa de amostra, tempo de equilíbrio, de amostra, headspace, temperatura e tempo de extração. A gente otimizou, pegamos uma amostra única e usamos essa mesma amostra para fazer todos esses experimentos, né, esses experimentos de otimização, multivariado via matriz Doller. Pegamos os cromatogramas em modo single ion, monitorando o fragmento 217 Dalton, MZ igual a 217, corresponde aos esteranos, que é um grupo de biomarcadores muito importantes. 15 minutos de equilíbrio amostra headspace, 15 minutos de extração, temperatura 250 graus e massa de amostra, que não foi significativa, 160 miligramas. Comparem com o método de Soxhlet, né? Que além de demorar uma década lá para ser feito, né? Não é uma década, são 10 dias até, uma semana, 10 dias, usa 10 gramas de amostra, de uma amostra que custou alguns milhões de dólares para ser coletada, e ainda tem uma manipulação lá que você não sabe se aquele pico lá do hidrocarboneto era óleo, era a gordura da sua mão, era a contaminação do frasco, ou da onde que veio. De novo, são superfícies de resposta bem complexas, né? Então, justifica a análise multivariada. Então, aqui tem alguns cromatogramas, né? Comparando os cromatogramas convencionais, SARA, com vácuo, né? No método de headspace, a gente conseguiu ver melhor as espécies menos voláteis. Então, são bem similares os perfis cromatográficos, as espécies menos voláteis apareceram melhor com SPM no headspace. Não é de se surpreender que esses compostos mais pesados, aqueles bem pesados, já o SPME no headspace com vácuo já não respondeu tão bem quanto o SARA. Dá para ver os picos, mas já no SARA você consegue ver melhor. Aqui são opanos, que são essas estruturas aqui, e esteranos, que são biomarcadores relevantes, né, para você determinar o que é aquele petróleo, qual é as características dele. Um negócio bastante interessante, né, comparando relações sinal-ruído de picos, os picos
nos cromatogramas de SARA e de SPME no vácuo, né, tem uma relação quase linear da relação entre relação sinal-ruído SPME com método Soxhlet convencional. Isso aqui corresponde aos N-alcanos, né, em função do índice de retenção deles, né. Uma relação quase linear. Aqui são os outros marcadores, né. Está tudo misturado aqui, mas dá para ver que tem vários grupos que variam linearmente. Então, sob aspecto teórico, né, parece que a eficiência da SPME sobre vácuo pode ser modelada em termos de número no tamanho da cadeia carbônica, né? Então, você consegue prever em termos de no tamanho da cadeia carbônica. E aqui, né, relação sinal-ruído de SPME para vácuo, SPME de SARA, né, né, seria a mesma detectabilidade, né? Aqui está pior a detectabilidade do nosso método. Mas a gente usou uma fibra de 7 micrômetros de PDMS para privilegiar a reprodutibilidade. Se a gente tivesse usado uma fibra de PDMS DVB, que ela é menos estável a alta temperatura, etc., a eficiência de extração seria muito maior. Então, é que a gente não estava preocupado com alta detectabilidade, a gente estava preocupado, sim, em ter reprodutibilidade, ter robustez. Então, a sensibilidade de SPME sobre vácuo é muito, muito melhor do que o método Soxhlet. E também é linear. A gente fez um arremedo de validação quantitativa. Não existe amostra padrão com quantidade conhecida de óleo. Não consegue fazer uma curva analítica normal, né? Dopar a amostra com óleo, né? Pegar uma rocha, jogar o óleo lá dentro, etc. A gente sabe que não é um procedimento muito bom. Então, o que a gente fez para verificar se a técnica podia ser assumida como quantitativa, a gente pegou amostras de rocha que a gente sabia isenta de óleo, do mesmo poço, da rocha de mesma característica, rocha que a gente sabia a quantidade de óleo dentro, misturamos cuidadosamente porções conhecidas de cada uma delas e fizemos amostras simuladas com teores crescentes e conhecidos de material orgânico para ver se teor crescente de material orgânico a resposta seria supostamente linear. Então, aqui está a relação, né, entre massa de material orgânico e área de pico, né, integrando totalmente os alcanos, o cromatograma MZG 85, os diversos biomarcadores, né, terpanos, esteranos, etc. Então, são razoavelmente lineares. O coeficiente de correlação 0,98, 0,96, não, 0,999, não vai. Esse tipo de análise aí não vai conseguir uma linearidade tão boa quanto essa. Você está falando de análise de biomarcadores em nível de traço em petróleo. Isso aí, com correlação de 0,95, 0,96, já é excepcional. Então, para concluir, né, extração combinando água subcrítica e SPME, como a gente esperava, né, tem uma seletividade moderada para compostos moderadamente polares, analitos hidrofóbicos, mas não muito boa para não polares altamente hidrofóbicos. A gente já tem testes com água subcrítica, com modificadores orgânicos e com etanol subcrítico, que são muito bons, mas tem dias esses resultados, não dá nem para mostrar aqui, fica para o ano que vem. SPME com vácuo é excepcional e a gente conseguiu, né, fazer análise de SPME no vácuo de coisas relativamente inéditas, né, do carboneto C30, C40, né, impressões de vapor de 4 vezes a menos 8 microbar a pressão da temperatura ambiente, a gente conseguiu extrair através do Headspace. E com vácuo moderado, 0,2 atmosférico, 0,2 atmosferas. Os modelos teóricos que existem desse experimento sobre vácuo, esse baseiam em constante da lei de Henrique e aplica para soluções aquosas, né? No artigo, a gente propõe um modelo teórico meio diferenciado para amostras sólidas, aparentemente os revisores aceitaram, então deve funcionar. E para ambas combinações, a gente está tentando desenvolver sistemas standalone, né? Sistemas únicos, módulos únicos, para evitar ter que ficar montando no laboratório. Bom, esses trabalhos foram, a maior parte deles são o trabalho do Breno Polo, que é meu aluno de doutorado, né, que está em fase de conclusão. O co-orientador dele, o nosso colega aqui do Instituto de Química, o professor Paulo Rosa, que está aqui do lado, na sala aqui do lado, né, trabalha com
extração com fluido supercrítico, com todo esse tipo, essa gama de aplicações. Temos sido financiados pelo INCT, né, através da FAPESP, CNPq, tivemos financiamento da FINEP, da CAPES, da Petrobras, né? Agora só tem o INCT, porque o financiamento está complicado. Então, eu peço desculpas se me estendi mais do que deveria. Agradeço novamente o convite, agradeço imensamente a atenção. É uma honra estar aqui com vocês, apresentar o nosso trabalho, e eu estou à disposição caso qualquer dúvida, qualquer comentário. Obrigado. Obrigado, Fábio. Excelente a apresentação, o trabalho, né? Quando você acha que tudo já foi feito, né, em matéria de extração, em microextração em fase sólida, né, a gente percebe que ainda tem, né, muito espaço, né, para desenvolvimento. Isso é muito interessante, né? Eu quero perguntar para os presentes, né, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para o professor Fábio, vocês podem levantar a mão ou então colocar no chat direto, né, que a gente pode ler aqui. Fica aberta, então, a sessão aqui de discussão. Duzil, por favor. Bem, boa tarde. Fábio, parabéns aí pelo trabalho, excelente. Se demonstra como o ganho, né, em tempo. Mas minha pergunta é mais geral, assim, mais curiosidade também. PDMS me parece que continua sendo o material favorito para essas aplicações. Só que se você comentasse se tem desenvolvimentos envolvendo outros materiais, você acredita que possa ter materiais que possa suplantar aí o PDMS, ou o PDMS realmente é o melhor material e vai ficar por muito tempo? Olha, para aplicar esse PME na forma de fibra, que ela não adianta, SPME em fibra é para GC. GC, a gente está falando de espécies que têm alguma pressão de vapor mensurável e que não são altamente hidrofílicas. PDMS e silicone, de modo geral, eles têm alta estabilidade química, baixo custo, é fácil de mobilizar numa superfície de sílica, tem uma tecnologia bem conhecida por trás. Então, para fibra, duvido. Eu mesmo tive aluno que estudou isso aí, a Supelco lançou vários, quando começou a SPME, tinha vários, uma gama até maior de fibras que nem são mais fabricadas, porque o pessoal viu que é que nem o C18 para SPE, né? Tem centenas de tipos de sorvete diferentes, 95% do pessoal usa C18, que acaba funcionando bem. Agora, para aqueles outros formatos da SPME, por exemplo, aqui, ó, esses formatos, esse formato aqui, das tais das flechinhas, que foram feitas o pessoal pensou isso aí para bioanalítica mesmo, para introduzir direto, por exemplo, na corrente sanguínea, etc. As tais das blades que o Pavlichin trabalha, são lâminas mesmo, cobertas com filme, de extração, em que você faz a extração de sangue direto, etc. Já tem comercial, não está aqui. Para esse tipo de formato, que é pensado para bio, o pessoal está usando extensivamente sorventes biocompatíveis, sorventes diferentes. Já tem comercial, né? Eu não falei, eu tenho até umas blades, que meu aluno João Raul, que lá no Canadá, trabalhou com isso. Eu tenho até uma dessas blades aí, se arrumar alguém para trabalhar com isso aí. Essa Sniff Prop, que é lá do Amirage, né, do israelense, né, ela é um dispositivo tipo SPME, que é uma bombinha acoplada, ele também parece que tem algum uso de recobrimentos biocompatíveis. Então, o quadro é esse. Tem outros? Tem, só que não para SPME em fibra, para SPME aqui nas erros, nas blades, nos formatos, nas SPME em tube, aquela SPME que usa o tubo capilar, né?
que a Maria Eugênia, lá de Ribeirão Preto, quem trabalha com isso aí, aliás, eu sugeriria qualquer dia chamar a Maria Eugênia, que ela tem um monte de coisas muito interessantes para falar de extrações de parte da amostra biológica. Aí, realmente, tem tido muita aplicação tem um campo grande e já tem comercial. Agora, na fibra, cromatografia gasosa. Cromatografia gasosa é aquele canto, né, da quadro polaridade e volatilidade. É a par correta, então não tem muito o que fazer. Você pode propor outras coisas, mas nem teria tanta necessidade. Por isso que ainda, eu acho que por muito tempo vai ser assim. Não sei se eu atendi a pergunta. Sim, sim, obrigado. Alguém mais quer fazer perguntas? Enquanto o pessoal se manifesta aí, Fábio, claro, né, que o tema do seminário hoje, né, é detecção, né, de espécies de baixa volatilidade, né? Mas essa técnica de redução de pressão me parece bastante interessante. E vocês já fizeram ou já estão pensando em fazer algum equipamento ou aparato, né, para juntar as duas partes, né, quer dizer, o material que é bastante volátil junto, né, ou em sequência com a extração de material menos volátil? Sim, nós estamos, inclusive, isso que eu ia falar, eu ia até tentar passar alguns resultados hoje, né? Aí, no caso, né, para esses biomarcadores de rocha, né, altíssima temperatura, baixa pressão. Para as biomoléculas mais leves, etc., né, pressão até sub-zero, a temperatura até sub-zero, baixa pressão, para trabalhar com as biomoléculas, e aí também já acabaria pegando os mais voláteis, os mais voláteis. Aí pegaria também os mais voláteis. A gente já tem alguns resultados disso aí. E bolar um sistema standalone que tem, você faz já pressão, sem precisar montar bomba. Isso aí também estamos tentando chegar nisso aí. Vamos ver se a gente, no próprio trabalho de Breno, a gente chega aí. Mas a gente já tem alguma coisa que saiu esses dias, né? Tempo de inserir aí. Você trabalhar com pressão, com temperatura, aí com uma amostra biológica mesmo, né? Biomolécula. A gente está falando de petróleo, é biomolécula, não estou nem torcendo a barra. Quanto mais você trabalha com petróleo, mais você vê que você está mexendo com a bioquímica da época dos Flintstones, na verdade. E estender isso aí é algo que já era algo e já estamos fazendo isso. Muito interessante. O Lauro tinha levantado a mão. Lauro, você quer fazer uma pergunta? Eu só ia fazer um comentário, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí, Fábio, pela sua contribuição. Foi muito bom o seu seminário, acho que uma aula muito importante e bem interessante de equilíbrio químico, né? E ressaltar que o Fábio foi um dos primeiros articuladores, vamos dizer assim, para o nascimento do INCT de Bioanalítica. E a contribuição dele aqui é muito importante, né? Acho que muito boa contribuição. Eu gostaria de agradecer e ressaltar aí que acho que às vezes hoje, depois de passado alguns anos, as pessoas às vezes não têm a lembrança de que o Fábio foi um dos iniciadores da articulação do nascimento do INCT de Bioanalítica. Então, eu gostaria de agradecer e aí aproveitar para fazer uma pergunta, Fábio. Se além dessa amostras mais aplicada para essa questão do petróleo, tem algum outro tipo de amostras biológicas mais aplicado, talvez para a questão, às vezes, clínica, que seria possível a utilização desses tipos de análise, assim, de compostos de baixa volatilidade para fazer algum diagnóstico? Sim. Eu acho isso aí é algo que eu tenho conversando já com o Breno, com o pessoal. Seria um passo adiante aí. Por exemplo, lipídios. Normalmente, né, para você isolar lipídios
lipídios de células, né? Material celular, material biológico, né? Você faz aquele procedimento de extração de líquido, aquele de clorometano, etc. E para análise de cromatografia gasosa, você derivatiza, aí você perde a estrutura. A gente está fazendo aí, a gente não testou ainda, mas eu acho que nós conseguimos isolar a baixa pressão, temperatura elevada e atmosfera inerte também, para não ter degradação. Eu acho que se a gente consegue ver colestano, é possível que a gente consiga também enxergar o antepassado dele. E aí a gente pode evoluir isso aí para biomoléculas que possam ter aplicação clínica. Mas aí a gente teria que ter, acho que não adianta as bombinhas, aí tem que ser um dispositivozinho standalone, para você coloca num capilar a sua amostra, aquece, vácuo e transfere diretamente. Eu acho que tem potencial para isso aí. Já tem um trabalho sobre um óleo de oliva, né, que já é um intermediário, um primeiro passo, que não é nosso, né, o pessoal na Itália, mas eles partiram para os voláteis, o óleo de oliva. A gente está com intenção, uma das coisas que a gente pretende fazer, eu já dei uma rascunhada, parece que é possível, é você tentar isolar lipídios. Se consegue isolar lipídios, você consegue estender para outras biomoléculas, talvez aí com derivatização. Aí, no caso, dopando a amostra diretamente com derivatizantes, que aumentem um pouco a volatilidade, para aminoácidos, né? Aminoácidos não tem como aumentar um pouco a volatilidade para extraí-los. Mas eu acho que tem uma... É surpreendente, né, o ganho que se tem. Eu mesmo não levava muita fé nessa abordagem de Headspace. O foco do trabalho, água pressurizada, isso aqui que deve ter interessante. Vamos testar, né? É o mesmo tipo de... E hoje parece que eu estou mais tendendo para o SPM através do Headspace, que ele dá uma vida nova realmente para essa abordagem. Eu acho que lipídios é um grupo de moléculas que a gente pode ser que consiga, você sabe, né? Lipídios tem um monte de trabalho da própria Ana Valéria, do pessoal aqui da biologia, né? Da Alessandra, que tem associado lipídios, né? Perfis lipídicos a uma série de condições patológicas. E também, no nosso caso, o meu interesse principal não é nem bioanalítica para amostras humanas, bioanalítica para amostras de fitopatologia, por exemplo. É algo que parece que tem algumas aplicações muito interessantes dessas moléculas mais pesadas. Mas a gente está evoluindo. Já fizemos a primeira transição, que são os metabólitos voláteis de madeira, de coisas aromáticas. E a gente está pensando realmente, cara. Não sei se eu consegui responder. Pô, Fábio, você falando aí vem um monte de ideia na cabeça, né? Porque uma das primeiras coisas que já me ocorreram que se seria possível de fazer alguma caracterização de tecido tumoral, por exemplo, tecido sadio, tecido tumoral, né? E a segunda já é de varredura de superfície, né? Se ao invés de você aquecer a amostra toda, você fosse com um laser de CO2, localmente aquecesse regiões, você conseguiria mapear uma superfície, com umas coisas bem interessantes, né? Que poderiam Laser derivar. Induced Extraction. Existe alguma coisa de... Tem um pessoal que combina DART com extração. Seria Laser Induced Extraction, né? Você coloca... Laser Induced Extraction. E se usar uma fibra ótica, pode usar uma fibra ótica coberta, pode usar a própria fibra ótica para transmitir o laser, e ela perpendicular aqui, o filme aqui, evapora e a própria fibra. Na própria fibra, né? Tem muita brincadeira. Tu vai pensando nisso aí. É interessante, né? Várias ideias, né, que vão surgindo. Eu comprei uma vez um laserzinho, né? Comprei pirata no eBay, né? Um laserzinho daqueles que o pessoal usa para tentar matar piloto aí, né? Laser verde, né? Para fazer distorção. Para tentar usar como forma de distorção para GC. Só que alguns alunos meus chegaram a testar, mas nenhum deles se entusiasmou muito.
Preciso achar aquilo lá também, vai ser o veículo. Eu não lembro, acho que eu tenho ainda aquele laser, um laser de alta potência, né? É perigoso, sabe? Até perigoso, é verdade. É bem perigoso. Você liga ele, dá dor de cabeça, né? Não está focalizando de material. Mas é uma possibilidade. Então, os próprios lasers de Libs, de CO2, já são de alta potência para isso mesmo. A gente está procurando também alguns lasers de CO2 para fazer outra coisa, não é nada a ver com isso, né? Mas eu vi outro dia para vender aí um de 3 watts, que é razoável até, né? 3 watts é um Enterprise. 3 watts, o Capitão Kirk tinha na Enterprise para matar Klingon. Não, as cortadoras laser que a gente tem, né, são laser de CO2 com tubo, né? E chega a 30, 50 watts, né? E Exato, realmente são bem potentes, né? Então 3 watts são laserzinhos de diodo ainda que... Pesado isso aí. Mas então, eles não são caros hoje em dia, né? Esses lasers de 3 watts eu acho que já dá para aquecer bastante a amostra. São baratos, são coisas baratas, né? Aí evacua completamente o ambiente. Interessante, né? Se for amostra biológica, você evacuar, você não precisa dar uma traulitada na amostra e perder biomoléculas, no tecido tumoral, então você possa até liofilizar ele, certo? E aí, temperatura de 0 grau, se você liofilizar e dopar ele com algum derivatizante, você consegue isolar essas biomoléculas com mínima chance de ter degradação. Um negócio muito triste nessas análises biológicas, né? De lipídio, né? Um negócio que a gente observou é que existem muitas análises de lipídio, elas têm resultados absurdos, né? Porque o pessoal esquece da oxidação, então você perde completamente os insaturados, os poliinsaturados, e tem que ter muito cuidado, pessoal. Então, por isso que às vezes é interessante você pensou nisso aí, condições mais suaves para fazer a extração. E evita, né, ter que ficar chacoalhando aquilo com solvente, etc. A despejo sob vácuo talvez preserve melhor. Pessoal, tem mais perguntas? Não vejo ninguém se manifestar aqui. Bom, pessoal, de qualquer forma, né, se alguém tiver algum comentário depois, pode fazer diretamente, né, para o professor Fábio, está ali o e-mail. Tem aí minha referência aqui. faugusto@unicamp.br. Sim. E quem tiver interessado, tiver artigos de preparo de amostra e tiver querendo publicar, se quiser mandar lá para a Advanced Sample Preparation, entre em contato comigo que a gente dá uma acelerada nisso aí. A gente está bastante interessado em levar para frente esse periódico aí. Obrigado, Marcos. Muito bem, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos. Muito obrigado, Fábio, pela ótima apresentação, pela disponibilidade. Então, a gente vai ficando por aqui. E lembrando, né, que a gente está fazendo os webinários uma vez ao mês, sempre no início do mês, primeira ou segunda semana. E no próximo webinário a gente vai ter a apresentação do professor Marco Ferrão, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu já convido a todos. E a gente tem também as gravações dos webinários, né? Eles estão ficando disponíveis no canal do INCT, do YouTube. Então, é só colocar lá, né? Procurar INCT Bio no YouTube, vocês vão encontrar o nosso canal lá com as apresentações anteriores. Então, boa semana a todos. Um abraço. Muito obrigado, então, pela participação. Obrigado de novo. Obrigado pela atenção e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau.